presença eu estou, ó Deus, venho render-me a Ti, com o coração cheio de amor. Nós sejamos de uma maneira positiva, boa, surpreendidos, ó Pai, por esta palavra, que a nossa vida seja tocada, que esta palavra faça toda a diferença nesta semana, faça diferença na nossa vida, Senhor, que haja uma mudança, Pai, que haja uma transformação em cada um de nós. E o Teu nome, que é santo, seja glorificado, Pai, pela palavra e pela manifestação desta palavra em nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus, e que todos digam graças a Deus. Amém. Eu gosto muito da frase do grande teólogo cristão Agostinho, Santo Agostinho, Igreja Católica, que ele disse assim: tu, se referindo a Deus, tu nos buscastes quando não te buscávamos. De fato, nos buscastes para que te buscássemos. Essa frase é uma frase muito preciosa. Deus não nos encontrou ou nos buscava quando nós estávamos dentro da sua igreja já. Ele nos buscou quando nós andávamos por aí, satisfazendo a nossa vontade, seguindo algumas vezes a religião que nós herdamos dos nossos pais, mas sem de verdade conhecê-lo. Então Deus nos buscou nesse momento. E Deus nos buscou para que de verdade, a partir desse encontro com Ele, nós pudéssemos buscá-lo de verdade. Nós passássemos a fazer o que nós fizemos nesta noite, que é sair da nossa casa e vir à igreja, não é? Para adorá-lo, para cultuar. Deus, Ele dá a linha, a pessoa acha que está conseguindo fugir de Deus, até que um momento Deus vem nos trazendo com cuidado, Deus vem nos trazendo para Ele. Eu gosto da frase do teólogo John Trapp. Ele disse assim: Deus escolheu-nos para o seu amor e agora nos ama por causa da sua escolha. Ou seja, os propósitos de Deus são eternos e imutáveis. Eu desejo que, se você não se lembrar de mais nada desta palavra, que você nunca mais se esqueça que os propósitos de Deus para a sua vida, eles são eternos e eles são imutáveis. De uma forma ou de outra, Ele também alcançou você. Ele também alcançou você. Você também foi alcançado por Deus de uma forma ou de outra. Circunstâncias da vida, situações. Deus estava te colocando num lugar que você só podia pular para Ele, vir para Ele. Ele foi agindo. Ou talvez Ele te pescou, Ele te fisgou, e você foi tentando, se cansando, até que um dia você cedeu e Deus trouxe você para o cesto dele, para a igreja dele, para a obra dele, para o serviço dele, de uma forma ou de outra. E se você não foi alcançado, 8:45 eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu fui alcançado pelo Senhor, de uma maneira assim, aparentemente inofensiva, né? Eu costumo dizer lá em Caxias que às vezes a pessoa vai na igreja, a primeira vez, a igreja é um lugar bem perigoso, né? O cara vai na igreja e acha que aquilo ali é uma coisa normal, natural, mas ali é uma graça de Deus, uma presença de Deus, lá está Deus. As pessoas nem sabem. Quantas pessoas, eu pergunto sempre, quantos estão aqui pela primeira vez? Amém, que bom. A pessoa não sabe que foi Deus que está trazendo aquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que Deus fisgou ela e Deus está movendo as coisas para fazer ela chegar. Quantas pessoas vão à igreja evangélica e dizem assim: poxa, eu sempre fui contra os evangélicos, eu sempre falei que eu nunca ia pisar numa igreja evangélica. Estranhamente, tantas pessoas que têm um pensamento assim se acham dentro de uma igreja evangélica, entram dentro de uma igreja evangélica assim, num contexto de circunstância que aquela pessoa está vivendo.
Li também um comentário sobre Agostinho, que eu já citei, um dos maiores teólogos cristãos, e que muito influenciou o Calvino nos seus escritos, no seu livro clássico Confissões. Aliás, quando eu escrevi essa mensagem, eu me lembrei que eu comprei os 2 volumes do livro de Agostinho, as Confissões. Não li os 2, cada livro dessa bitola, da bitola de um... Eu ia falar uma coisa aqui, ia entregar a minha idade, ia falar que era da grossura da lista telefônica. Tem gente aqui que nunca viu lista telefônica na vida, nem sabe que bicho é esse, na verdade. Então, as Confissões de Agostinho tem um livrão assim, grosso. Eu emprestei para um pastor amigo meu, amigo da onça, que até hoje não me devolveu. Eu tive com ele, foi quarta-feira, cara? Domingo. Eu tive com ele domingo à noite. Aí ele falou, não, o bispo não me emprestou não. Rapaz, tu tá com meus livros, rapaz. Ele já acha que nem foi ele, já está até se desviando, né? Mas no livro dele, ele fala da grande virada da sua vida. Ele estava dilacerado entre a tentação de uma amante e o silencioso chamado do Espírito de Deus na sua vida. Um dia ele estava sentado num banco, numa praça, num lugar público, debaixo de uma figueira, e tinha a Bíblia aberta, e ele estava com seus olhos em lágrimas. Ele ouviu uma voz o chamando, e ele dizia, toma e lê, pega e lê, pega a Bíblia e lê. A voz o moveu de tal maneira que ele fez o que aquela voz mandava. Ele até achou que não era com ele aquela voz. Ele pegou a Bíblia e a leu, e a passagem diante dele era Romanos 13, versículo 13 e 14. Ele leu lá, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Deixa eu sair um minutinho aqui do contexto para dizer para você sobre isso aqui. Você sabe que essa coisa da carne, de certos pecados, na verdade, eles são sempre premeditados. Eu não sei o que foi. Foi o diabo, não sei, só pode ser. Porque eu fui assim, quando eu vi, eu já estava pecando. Não é assim. Quando eu vi, eu já saí com a moça, já estava no motel, não sei. Fiquei cego. Foi sem querer, querendo, como diz o outro. Não. Os pecados da carne, diz a Bíblia, eles são premeditados. Eles são desejados. As coincidências são armadas com habilidade por causa da força desse desejo. O texto lá, voltando para o nosso servo aqui, Agostinho, ele ouviu a voz de Deus naquele dia, naquela praça, e ele acabou com a sua relação com aquela amante. Ele despediu, ele rompeu, e ele a partir dali seguiu só a Cristo. Eu estou dando essas ilustrações para que a gente veja como que Deus age. Deus age de muitas maneiras. Aquilo que para nós, não, fulano é muito difícil, fulano nunca vai conseguir superar. Deus, basta, eu gosto muito do velho hino que diz, basta que me toque, Senhor. Basta que Deus nos toque. Basta que Deus cumpra libere o seu poder para que a sua vontade, seu plano, seu propósito eterno e imutável aconteça na minha vida e na sua vida. O seu propósito eterno, não importa de que maneira, Deus vai atrás daqueles que Ele escolheu, até que neles se cumpra a sua vontade. Por isso que Deus não desistiu de Jonas. Por isso que Deus foi lá e botou Jonas, colocou Jonas no lugar que Deus queria. E a segunda coisa, para terminar, falando sobre os propósitos de Deus, porque Deus procura seres imperfeitos para realizar seus planos perfeitos. Esse é um conceito assim, meio complicado para alguns. Mas só o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, pode fazer isso.
Você sabe, é uma expressão na Bíblia, uma declaração na Bíblia, que quando Jesus veio, estava estabelecendo o seu reino, enviou os discípulos, eles quiseram, aliás, foi antes, né, quando Jesus nasceu, os anjos quiseram ser portadores das boas novas. Os anjos quiseram fazer esse trabalho, mas Deus disse: não serão vocês, serão o homem. Eu vou revelar o meu amor, a minha graça, através de pessoas imperfeitas, o meu plano perfeito de salvação. O meu amor por todos, ele vai ser feito pelas pessoas, por homens imperfeitos. Não é que Deus usa todo mundo da mesma maneira. Essa frase eu aprendi jovem na igreja ainda: Deus me chama e me ama como eu estou, mas Deus se recusa a me deixar da mesma maneira. Quando nós temos um encontro com Deus, a semelhança de Agostinho, a gente larga a amante, a gente larga a mentira, aquele que mentia não mente mais, aquele que fugia não foge mais, mas isso é feito através do poder de Deus, da graça de Deus, da transformação de Deus. Não é feito pelo pastor, não é feito pela igreja, não é feito pela instituição, pela religião, não. É graça de Deus, é favor de Deus. Então, mas nesse processo, Deus ele usa pessoas imperfeitas para cumprir o seu plano, realizar os seus planos perfeitos. Então, eu gosto de uma frase que diz: a igreja é uma escola para a formação e a educação de cristãos imperfeitos. Jesus disse tudo que Jesus disse é clássico e é importante, mas Jesus disse: os sãos não precisam de médicos. Então, a igreja é uma escola de formação e de educação para cristãos imperfeitos. Por que Deus existiu com os homens? Por que Deus insistiu comigo até que eu viesse a ser um pastor? Eu nunca quis ser pastor, eu nunca desejei ser um pastor. Eu não sou um pastor contrariado, não sou um pastor hoje por causa do dinheiro, não é? Mas eu era bancário, eu gostava do meu trabalho, eu tinha uma carreira. Quando eu me converti, eu tinha 15 anos de idade. Eu comecei a trabalhar num banco, eu tinha 14 anos. E quando eu me casei com essa menina, eu tinha 24 anos e ela tinha 20. E quando eu me casei, eu saí de férias, nós nos casamos em 5 de janeiro. E quando eu tirei férias naquele mês de janeiro por causa do casamento, e no início do ano, eu fui lá no segundo dia útil trabalhar ainda, o meu chefe superior disse para mim assim: olha, Miguel, a gente vai te dar um presente de casamento. Eu falei: o que é? Assim, a gente está pedindo a tua promoção para subgerente. Com 24 anos de idade, eu era subgerente do Banco Bradesco, na Praça Pio 10, ali na Candelária, no entorno da Candelária. Eu trabalhei naquela agência 14 anos. E quando eu fui chamado para o Ministério Pastoral, eu era gerente de um outro banco. Eu tinha saído do Bradesco, eu queria testar as minhas asas. Eu achava naquele momento, na minha arrogância, eu achava que qualquer besta quadrada se daria bem no Bradesco, porque era uma máquina muito violenta. E eu queria saber se eu tinha capacidade mesmo. E eu dei um passo com algum risco para um pequeno banco que veio abrir a primeira agência no Rio de Janeiro. O banco tinha um gerente geral e 3 gerentes de conta. Eu fui chamado para ser um gerente de conta lá. E fui bem, só saí do banco porque fui chamado para ser um pastor com 27 anos. Mas quando eu era jovem na igreja, antes mesmo de me casar, e bem antes até, eu sempre fui crente, irmão. Eu sempre priorizei o Senhor na minha vida. Eu sempre busquei o Senhor em primeiro lugar. Quando eu comprei o meu Fusquinha, quando eu tinha 19 anos de idade, eu pensava na minha ida para a igreja. Eu pensava no meu envolvimento com a obra de Deus, né? Eu também, no início, como todo mundo, né? O Fusquinha, e eu dirigindo para minha avó e para minha sogra.
a minha namorada, naquele momento, eu era aquele motorista que, como todo motorista novo, né? Que provoca avivamento nos crentes, né? Você quer avivar a sua vida, pega a carona com o irmão que tirou a carteira agora, num trecho pequeno, você vai, sangue tem poder, Jesus, guarda! Tinha um... Agora é engraçado, mas na hora era desesperador, né, irmão? Tinha um rio perto da igreja de Bom Sucesso, onde eu me converti, e era uma praça, e eu fazia a curva e ia lá, quase cair dentro do rio. A minha avózinha, que já faleceu, a minha avó, o rio! Era um momento de clamor, altos clamores, na verdade. Mas eu não queria ser pastor, eu queria ser diretor do banco. Gostava demais do meu trabalho. Mas eu era rapazola e envolvido com juventude. Aí teve aquela senhora da igreja, né? Tinha uma senhorinha que falava assim, tu vai ser pastor. Olha, você vai ser pastor. E eu meio que brinco. Eu só não dizia tá amarrado, porque a igreja que cunhou essa frase nem existia naquele momento. E eu nem dizia tá amarrado, porque se tivesse eu ia dizer, rapaz, tá amarrado. Eu nunca disse que eu não seria, eu sempre disse que eu não queria ser, eu não desejava ser. Mas Deus insistiu comigo. Deus, ele mudou o meu coração. Não foi o bispo Roberto, não foi ninguém que mudou o meu coração. Deus mudou o meu coração. Por que Deus insistiu em usar a minha vida? Por que Deus insiste em usar a sua vida, irmão? Eu não sei. Não sei por que Deus insiste. Apesar das nossas fraquezas, eu posso entender o que eu estou lhe dizendo. Que Deus escolheu, determinou usar pessoas como nós, imperfeitas, para realizar o seu plano perfeito. Ora, também posso reconhecer que é para a glória seja de Deus. Quanto mais incapaz, melhor para um servo de Deus. Quanto mais a gente depender de Deus, porque é assim na nossa vida, é assim na prática. O irmão está quebrado, está fraco, é só Deus na vida dele. Eu também ponho uma frase lá em Caxias, então assim, irmão, quando o sujeito está mal, ele quer vir na reunião das Débora. Não, Débora não pode, Débora é mãe, que ora pelos filhos. Não, mas eu quero ir na oração, porque o cara está na bagaça, ele vai no culto de mulheres, ele vai no culto da geração vida, onde ele souber, porque ele está carente. Vai que dá um azar, que Deus abençoe esse cabra, ele some, não quer mais saber. Agora ele cai naquele outro texto que diz, né? Vem para o jantar, vem para a ceia. Não posso, porque eu comprei um carro de boi, comprei uma junta nova, eu tenho que testar, eu comprei um campo, preciso ver. Eu me casei. Eu sou do tempo que você servia a Deus, dava a geração vida, era líder da juventude, você ficava noivo, casava, estudava, fazia faculdade, trabalhava. Hoje na igreja, o problema das pessoas passa a ser as bênçãos. Já percebeu isso? A moça está lá na igreja, uma bênção, trabalha, dá um azar de arrumar um noivo para casar. Parece que é um azar. Por quê? Porque ela não pode mais servir a Deus. Não posso mais dar aula. Por que não vai dar aula? Não, porque eu vou me casar. Sei, e aí? E o que uma coisa tem a ver com a outra? Não, porque tem muita coisa para ver no casamento. É mesmo? Eu me casei com ela, obviamente que ela se casou comigo. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer, sempre buscando a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por que a gente, ao invés de abrir mão de outras coisas, não é? A gente não abre mão da bênção, abre mão daquilo que é precioso na nossa vida. Então, eu posso dizer sobre isso, é que como fruto da sua graça soberana, Ele escolheu a mim e escolheu a você para realizar os seus propósitos na história. Digo para você nessa noite, você se acha imperfeito? Você se acha incapaz? Na verdade, nós somos assim. Todos nós aqui somos imperfeitos e somos incapazes. Mas Deus decidiu usar você. Deus quer usar a sua vida. Deus escolheu usar a mim com as imperfeições e com as limitações que nós temos, irmãos.
Ele não está preocupado com isso. Deus não está, meu Deus, o que eu vou fazer com aquela moça? Deus não está preocupado. Senhor, Deus não está assim, poxa, o que eu vou fazer com aquela besta do Miguel? Não. Deus não tem esse conflito. Porque Ele é Deus todo-poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele já sabia, Ele já me conhecia, já conhecia você quando Ele te chamou, quando Ele te salvou, quando Ele te libertou. Nós não precisamos confiar em nós mesmos. Glória a Deus. Eu não preciso confiar em mim. Eu não preciso confiar nas minhas habilidades, nas minhas capacidades, porque não as tenho. Se alguma eu tenho, é aquela que o Senhor me confiou um talento. Aí toma conta desse talento e Ele volta para perguntar: cadê o que você fez? Ele volta para uma prestação de contas. Nós não precisamos confiar em nós mesmos, no nosso talento, nossas estratégias. A igreja de hoje é cheia de estratégia, irmão. Igreja assim, igreja assado, igreja com plano tal, igreja com plano não sei o que lá. Não te esqueça de um amigo meu, era pastor da Nova Vida, muito tempo atrás, e tínhamos uma relação mais próxima. Eu era pastor em Minas, ele foi abrir uma igreja em Taubaté, em São Paulo, esse meu amigo, pastor. E ele seguiu lá os manuais que ele tinha na cabeça, a experiência que ele tinha de pastor. Foi pastor, não, eu sei fazer, eu sei abrir uma igreja. Num bairro lá da cidade de Taubaté, ele mandou imprimir 10 mil folhetos. E ele botou um folheto em cada casa, numa distância do local que ele escolheu. Eu estava na inauguração, ele estava lá arrasado, que só tinha as pessoas de fora, os amigos. Ele chegou para mim meio que indignado com Deus, falou para mim assim: Miguel, eu distribuí 10 mil folhetos, não veio uma pessoa, ninguém, não teve 10 mil. Ele estava exaltado com essa história. 10 mil folhetos, pois é. Deus não precisa das nossas estratégias. Deus só precisa que a gente obedeça aquilo que Ele manda. Deus só precisa que você obedeça a Ele para você ser usado por Deus. Outro dia, o pastor Rafael Ribeiro, um dos pastores da igreja de Caxias, jovem pastor, lidera os conectados lá, a juventude da igreja. Ele foi pregar e ele disse que ele estava no ônibus. E ele é um rapaz negro. E ele contou que no ônibus Deus falou para ele assim: levanta e fala. E ele ficou naquele conflito, e foi engraçado que ele usou essa expressão lá na pregação dele: Senhor, olha a minha cor, Senhor. Eu vou ficar de pé no ônibus, a pessoa vai pensar que é assalto, vai pensar que eu vou fazer alguma coisa errada. E ele contou isso com muita graça e disse que ele obedeceu a Deus, para Deus usar. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você, irmão. A gente tem que parar com isso. Sabe por que eu sou o menor na casa do meu pai. Eu já ouvi isso da boca de um sujeito que eu não acreditei em um tostão do que ele estava falando. Pastor, eu sou tão humilde, eu sou menor. Às vezes a gente usa isso para desobedecer a Deus, para deixar de fazer a vontade de Deus, como se Deus não conhecesse você, como se Deus não conhecesse as suas limitações, as suas imperfeições. E ainda assim, Deus tem um propósito eterno de usar a sua vida, de mudar a sua vida. Você pode pegar um barco para outro lugar, Deus ele vai te achar, Deus ele vai ao teu encontro, ele vai usar peixe, ele vai botar você na praia certa para você ir lá e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Ele procura seres imperfeitos para realizar planos, os seus planos perfeitos. Eu vou terminar minha palavra, espero, tentando ajudar você. Deixa eu contar para você, apresentar uma ilustração. Numa determinada igreja, de uma certa tradição, eles são um tipo de igreja que, quando um pastor sai, é formada uma comissão para procurar um outro pastor para aquela congregação. Eles criam uma comissão de sucessão pastoral. E o irmão, que era o líder, presidia aquela comissão, pedia para os membros da igreja
para convidar, indicar pastores para assumir aquele ministério. Eles faziam uma avaliação do pastor, a comissão avaliava o pastor era convidado para pregar, queriam ver como é que ele pregava, como é que se posicionava. Então, esse presidente de uma comissão, meio que ironizando alguns critérios de avaliação de quem era ou tinha capacidade para corresponder às expectativas daquela igreja em relação ao pastorado, escreveu o seguinte: ele fez um informativo e colocou assim: informativo da comissão de sucessão pastoral. Dos candidatos investigados pela comissão, apenas um foi encontrado com as qualidades necessárias. A lista contém os nomes dos candidatos e comentários sobre cada um deles. E caso você esteja interessado em investigá-los, mas para futuras posições estamos abertos para ouvi-los. E aí foi a lista. Primeiro, Noé. Tem 120 anos de experiência em pregação, mas nenhum convertido. Depois apresentaram Moisés, gagueja muito, e sua última congregação disse que perde a paciência por pequenas coisas. Depois veio Abraão, saiu do Egito durante tempos difíceis, soubemos que se meteu aí em alguns problemas com autoridades, enquanto tentava se safar de forma mentirosa com a sua esposa. Também apresentaram Davi, tem um caráter moral inaceitável. Poderia até ter sido considerado para a posição de ministro de música, se não tivesse sucumbido ao pecado, às tentações. Depois veio Salomão. Tem uma reputação de sábio, mas falha em colocar em prática o que prega. Depois veio Elias, estava o nome de Elias na lista. Provou ser inconsistente e é conhecido por afrouxar quando é submetido a pressões. Depois veio Oséias. Sua vida familiar está em pedaços, divorciado, casou-se com uma prostituta. Depois veio Jeremias, muito emocional e alarmista. Alguns dizem que é uma dor de cabeça. Se chamarmos para ser pastor, vai dar um problemão. Depois vinha Amós. Vem de um passado lá do interior. O melhor seria que ele continuasse lá no interior. Não vai ser bom aqui para a nossa igreja. E depois João. Autodenomina-se batista, mas não tem tato e se veste como um hippie. Ele não se sentiria bem num jantar aqui na nossa igreja. Depois Pedro, tem um temperamento forte, dizem até mesmo que o ouviram negar a Cristo publicamente 3 vezes. Depois Paulo, pensamos que ele é duro, sua aparência é feia, suas pregações são muito longas, prega longo e chato, comprido. Socorreu o rapaz, porque eu sou uma pessoa que acabava o culto, ele voltou e continuou pregando depois do estudo ainda. Timóteo tem potencial, mas é muito jovem, menino para a posição. Jesus tem uma tendência de ofender os membros da igreja quando prega, especialmente os teólogos. É muito controvertido, até mesmo ofendeu esta comissão com perguntas muito desconfortáveis. E o último candidato foi Judas. Esse pareceu ser bem prático, cooperador, bom com as finanças, pensa nos pobres e se veste bem. Todos nós concordamos haver encontrado o homem que estávamos procurando para o pastorado. O informativo finalizava dizendo: obrigado por todos vocês que estão nos ajudando em nossa procura pastoral. Ele deu isso como uma referência, porque com certeza a igreja com aquela comissão sempre via defeito, sempre nenhum candidato acabava servindo. E nessa cultura, nessa visão,
que não é a do Senhor, que procura pessoas imperfeitas para realizar a sua obra perfeita. Que aplicações práticas nós podemos tirar disso tudo, irmãos? A primeira é para trazer paz ao nosso coração. As eternas escolhas de Deus são baseadas na sua graça e por isso Ele nunca vai desistir de nós. Diga amém. Pelo fato de nós estarmos nos seus planos, Ele vai abalar a nossa vida. Ele vai nos alcançar. Vai enviar terremoto, maremoto, tempestade, vulcão. Vai sacudir o barco da nossa vida. Vai nos jogar nas profundezas do mar. Vai nos fazer submergir de lá até que finalmente nos leve a encontrarmos a nossa linha. O plano de Deus já está traçado. Cabe a mim, a você, cabe a nós escolher se nós queremos o caminho mais curto, o caminho menos sofrido, ou se muito sofrimento, e lutarmos, e estivermos lutando por causa da nossa rebeldia. Mas sabe que nós finalmente chegaremos lá. Ele, Deus, quer nos levar. A segunda aplicação prática é que Deus quer usar você com todas as suas imperfeições e limitações. Há um grande desafio para você dentro da igreja do Senhor. Deus está chamando você para juntos escrevermos, ou vocês escreverem, a história das suas vidas dentro do seu corpo, chamado Igreja de Nova Vida do Coelho. De uma certa maneira, hoje nós estamos aqui contando essa história. Nós estamos aqui escrevendo essa história. Acredito que vários de vocês já estavam aqui no primeiro dia de trabalho, de arrumação, de correria. Como alguns de vocês estão engajados até agora, né? Arrumar o brisolão, de trabalhar. Ouça, querido, fica atento a isso. Deus está chamando você para escrever a história da sua vida dentro do seu corpo, que é a Igreja de Nova Vida do Coelho, independente das suas limitações, independente das suas imperfeições. A minha oração é que a sua experiência com Deus seja a mesma que aconteceu na vida do profeta Isaías, Isaías 6, versículo 8 e 9. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. Qual é o legado que nós estamos deixando, irmãos, para a próxima geração? Qual é o legado que você está deixando para a futura geração? Qual é o referencial, a marca que você está deixando na história da sua igreja? Que lembranças irão ter da sua vida como membro desta igreja? Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã, para escreverem a história desta igreja com a sua vida, com a sua entrega, com a sua dedicação, com o seu serviço. Deus está chamando você para isso. Ele vai capacitar você. Ele vai dar a você a sua unção para podermos crescer, anunciar a palavra, alcançar homens, mulheres de paz, multiplicarem, alcançar este bairro, por que não dizer esta cidade, alcançar para Cristo Jesus. Deus chama você para escrever a história desta igreja com a sua vida. Pergunto como é que você vai responder a este chamado de Deus. Você ficou sabendo que mesmo você tente ir para outro lugar, para outra cidade, mesmo até que você pague sua passagem, melhor será que você abrace esse chamado, assuma essa responsabilidade, coloque a sua mão no arado e não olhe para trás.
e siga em frente. Nós devemos estar atentos, porque que isso não é uma coisa nova, mas nós vivemos um tempo em que há muita oposição à igreja. Hoje há muitos crentes que são anti-igrejas. Por quê? De onde procede isso? Né? O templo, a religião, a igreja de Atos dos Apóstolos. Não, eles se reuniam de casa em casa, é verdade. Mas se você ler a sua Bíblia, está escrito lá que aquele povo que se comiam as refeições juntos nas casas, que eles estavam diariamente no templo. Quando Pedro e João curam aquele homem paralítico na porta do templo, eles estavam indo mais uma vez ao templo para orar, 3 horas da tarde. Mas as pessoas ouvem certas coisas hoje, elas nem param para realmente olhar o que a Bíblia diz. Não, que a igreja isso, a igreja aquilo. Bispo, o senhor parece porque o senhor é um pastor, o senhor é um bispo da igreja, então o senhor está defendendo. Não preciso defender a igreja, irmão. A igreja já tem alguém que a defenda, que é Cristo Jesus. Não foi? O Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. Não foi Pedro que disse para Jesus: que tal a gente abrir uma igreja? Não. Foi o Senhor que disse a Pedro: você é pedra, e sobre esta pedra, Pedro, eu vou edificar a igreja. O Pedro imperfeito, né? O Pedro temperamental, o Pedro preocupado com a sua performance e os demais. E Deus disse para ele: não fica preocupado com a performance, vai lá diante dos poderosos, abre a tua boca e eu vou encher a tua boca. O meu poder vai ser revelado através de você. Como foi? Mas esse cara não é o Pedro, o pescador, boca pesada, ele que está pregando, ele que está falando. Que é isso? O que aconteceu com ele? Graça de Deus, poder de Deus, o Senhor falando pela boca dele. Amém, amado irmão? Então, cobre a sua cabeça, olhe para você um pouquinho, olhe para o seu coração. Eu quero orar por você. Você que diz assim: pastor, ore por mim. Eu já disse para você que Deus, Ele vai te encontrar. Ele vai. Nós não haveremos, graças a Deus por isso, não conseguiremos fugir dele. Entregue a sua vida a Deus. Entregue a sua vida a Deus. Você, irmão, você crente, que está vivendo um tempo aí só olhando para a sua vida, só olhando. Talvez você, como tantos cristãos, estão impregnados do espírito deste mundo. É o espírito deste mundo que diz: é cada um por si, Deus por todos. Há um espírito que atua em muitos lugares, em muitas igrejas, que é o de use a sua fé. Use a sua fé. Você não tem, porque você não usa a sua fé. Sim, a nossa fé deve ser usada, mas deve ser usada para nos entregar a Deus. Deve ser usada para dizer que nem Isaías. Você acha que Isaías se achava o máximo? Não. Ele não tinha também experiência, mas ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida. O mundo quer os melhores, o mundo quer as crianças. As escolas de samba tem escola mirim, desde pequenininho. Os jovens, né? O mundo quer, os melhores jovens da igreja, o mundo quer. Os Daniéis, jovens, entrando na juventude, inteligentes, estudiosos, sabem se portar em ambientes sofisticados. O mundo paga a peso de ouro. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida.
Você está aqui, eu tenho um plano para você na igreja do Arroio do Coelho. Deus quer te usar nesse lugar. Abra o seu coração, abrace, se achegue, ponha a mão no arado, sirva. Deus vai te usar. Deus quer te usar. Então, se você diz assim, bispo, ora por mim, ora pela minha vida, eu preciso de uma graça. Quem sabe você precisa de uma libertação. Se você quiser que eu ore por você, fique de pé onde você está. Eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus que Deus te ajude. Deus sabe o que está no seu coração. Mas abrace essa palavra, leve ela para a sua vida, para o seu coração. Eu não sei nem o que dizer. Eu nem sei que apelo eu vou fazer. Nós estamos aqui nessa presença de Deus. Se você está ouvindo, se você se sente chamado por Deus, se você se sente despertado por Deus, quem sabe você tomou uma decisão, quem sabe, infelizmente, você tem muita experiência, infelizmente, né, digo. É muita experiência que nos faz encolher a mão. Não, eu já ajudei aqui, já ajudei ali, já fui do ministério e tal, mas não quero mais não, quero só ficar quieto. A gente esquece que a gente tem que servir a Deus. Servir a Deus. Amém. Vamos todos ficar de pé. Deus é bom. Amém, irmão? Eu espero que você saia daqui alegre e animado. Por quê? Porque os propósitos de Deus para a sua vida são eternos e são imutáveis. E você só vai alcançar uma plenitude quando você obedecer, se submeter a Ele. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, deixe eu fazer uma oração. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estar com os meus irmãos e de compartilhar a tua palavra. Por tudo que tens feito nesse lugar, por tudo que vais fazer, que o Senhor seja glorificado. Eu oro pelo pastor Edmilson, sua esposa, que o Senhor os abençoe, sua casa, seu trabalho. Eu oro pelos diáconos desta igreja, eu oro pelos professores do Geração Vida, eu oro por cada ministro, cada irmão que tem colocado a sua mão neste arado, chamado Igreja de Nova Vida do Coelho, que tem dado o seu melhor, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, e que o Senhor cumpra o seu propósito eterno e imutável para esta igreja, até o dia da sua volta, até o dia da sua vida. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam graças a Deus.